Bem, pessoal, exame de ressonância com sedação é mais arriscado. Eu vou explicar para vocês o que é que acontece. Acontece com todo mundo. Comigo, com o paciente, com o familiar, com quem quer que seja que vai pedir o exame, vira e mexe. A pessoa banaliza o exame com sedação e anestesia. Como assim, Júlio? A pessoa fala assim, eu fico meio agoniada, eu não gosto muito de entrar naquela máquina, então eu quero fazer com anestesia, com sedação. Você pede, aí você tem que conversar com o paciente com calma. Perceba o seguinte, realmente existem pessoas que têm pânico, elas não conseguem fazer o exame, e às vezes a gente suspeita de um tumor, suspeita de uma lesão, e ela precisa daquele exame. Então, na balança, a gente vai entender que o quê? Qualquer paciente que é submetido a ressonância com anestesia ou com sedação é muito mais arriscado do que sem. Então, 99% das vezes, qualquer médico vai querer fazer a ressonância e sedação. Então, eu sou chato com isso, eu pergunto, mas você não consegue fazer sem? E explica direitinho. Porque você está submetendo o paciente a um risco anestésico. Ele vai tomar anestesia. Muitos pacientes vão precisar de ventilação, pacientes vão ser entubados para fazer o exame. Então, você tem que pesar bem qual a necessidade daquele exame, qual a necessidade de ser com sedação e entender que aquilo tem um risco embutido. E, além disso, o risco do paciente. Às vezes, um paciente obeso, a intubação às vezes é difícil. Às vezes, um paciente com comorbidade, você pode submeter aquele risco anestésico, muda a pressão, ele tem um AVC, ele tem um infarto. Então, assim, Júlio, mas não é um exame, não é uma coisa simples? Mais ou menos. Porque normalmente complica, não. Eu peço muito exame com sedação, com anestesia, mas tudo na medicina você tem que trabalhar com estatística. E, estatisticamente falando, a probabilidade de um paciente fazer uma ressonância e sedação e ter uma complicação é próxima ao zero, porque basicamente vai ter um contraste diferente, não tem radiação, não tem outra coisa. Um paciente com anestesia e sedação, sim, ele está submetido ao risco, ele vai usar droga, risco de reação à droga, né? A intubação, a ventilação, ele ventila de forma adequada, então é outro ambiente. Então você tem que pesar bem nesse caso e você, paciente, tem que entender que existe um risco. Para mim, médico, eu vou escrever só uma palavrinha, sem sedação ou com sedação. Parece uma coisa simples, né? Então, para mim é simples, mas eu tenho que explicar muito para o paciente e o paciente acha que também é simples. Bote aí com sedação porque eu fico mais tranquilo. Não é assim. Você está submetendo um risco. Quando o médico escreve com sedação, pense que vai ter um anestesista, vai ter uma droga que você vai ter tomado, vai ter a ventilação, como é que você vai ficar respirando nesse período, uma série de coisas, né? Que aí é outro risco cirúrgico completamente diferente. É um risco anestésico que você está sendo submetido, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.